Téspis, de Icária, cantor grego de ditirambos durante o século VI a.C. Foi, segundo algumas fontes, especialmente em Aristóteles, o primeiro ator do Ocidente a representar um personagem numa peça teatral. Segundo outras fontes, ele introduziu a figura do ator principal, destacando-se do coro, também considerado como o inventor da tragédia e o primeiro ator principal. Olá, eu sou Miriam Gaspar, do projeto Feliz é Quem Toca, especialmente do módulo Feliz é Quem Drama, abraçados pela empresa Balminas através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Hoje nós vamos falar do ator. Isso, ator. Porque as atrizes só apareceram muito tempo depois da história da Grécia. Téspis fazia parte do coro. A tragédia, os cânticos de Dionísio, os ditirambos, eram cantados pelo coro, ou seja, pelaquela multidão de pessoas que iam ali naquela via processional até o altar de Dionísio, oferecer ali suas ofertas, sei lá. Eles iam todos cantando juntos. Certo momento, um só personagem, um homem só, ele se apresenta e não só cantando sozinho de ditirambo, como fazendo a vez de uma outra pessoa, fazendo a vez do Dionísio. Ditirambos são cânticos, então ele cantou sozinho. A partir desse momento, século VI a.C., aparece o primeiro ator. Aparece o primeiro ator porque aparece um protagonista no meio do coro. Embora na tragédia permaneça o coro, o personagem protagonista e os outros personagens que vão aparecendo ao longo da história do teatro, né? Ainda assim na Grécia e na tragédia. Enfim, Téspis se apresenta como o primeiro ator, na medida em que ele não só fala por ele ou canta com a própria voz, ele faz como se fosse o próprio Dionísio falando, ou cantando, ou recitando, não sei como é. Enfim, tudo isso ainda está em estudos. E que bom que a vida sempre está em estudos, sinal de que precisamos nos fomentar, nos fornecer sempre muitos conteúdos. O conhecimento é um bem que não se acaba e não ocupa espaço. Então é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos. A gente vem vindo então pela história, a gente vem encontrando ali não só na Grécia, como também quando a gente chega ali na Idade Média, depois do tempo em que não tem teatro, e voltamos ao tempo de ter teatro. Na igreja a gente também vê que personagens femininos, não existem mulheres, só existem homens fazendo personagens femininos, caso fosse, né? Na própria comédia dell'arte, aquela comédia que acontecia ali debaixo da plataforma medieval, ali já apareciam as primeiras mulheres atrizes, mas não era formalizado, né? O nome era meretriz, mera atrizes, né? Então, assim, segundo alguns que estudam a semiologia, eles consideram que as atrizes eram meratrizes, ou seja, meretrizes. Não sabemos se era assim. Enfim, depois nós chegamos também no teatro elisabetano, também a importância do ator representando os personagens femininos. Foi assim como Romeu e Julieta, não tenha dúvida, foi assim como Romeu e Julieta, certo? Era uma mocinha e representada por um rapazinho imberbe ainda, que ainda não tinha barba e ainda tinha voz fina. Ele representou Julieta lá para Shakespeare naquele momento, para a rainha daquele momento da história. Enfim, então o ator ele se apresenta como alguém que vai agregar aos personagens uma personalidade. Certo? Nós vamos ver no teatro que o ator ele se modifica, ele se
transforma naquilo que é necessário que seja o personagem. Isso nós vamos ver no teatro, no cinema um pouco também, no teatro bem forte, no cinema também um pouco, já chegando assim, às vezes a não sê-lo, e nas novelas, infelizmente, nem tanto é assim. Né? É muito raro os atores de novela eles verdadeiramente se transfigurarem no personagem. Geralmente eles só trocam um nome e trocam só as atitudes, né? Porque o ator, ele vem sempre com a mesma carinha, sempre com a mesma personalidade. Enfim, nós podemos pegar vários personagens, atores e atrizes que são aí chamados de monstros da teledramaturgia brasileira, mas eles, se você for ver secamente, com um olhar de diretor, você vai ver que eles são sempre as mesmas pessoinhas que só trocaram de nome e atitude. Na verdade, quem determina na novela, quem determina o fascínio da novela é a autoria. Mesmo porque a novela é uma obra aberta, então ela se modifica, né, de acordo com o público, com a aceitação do personagem, enfim, e assim em diante. Mas no teatro não, é necessário que o ator, ele introjete, a gente chama de introjetar, que ele chame para dentro de si o personagem, que ele tenha uma compreensão absoluta do personagem. Né? Eu costumo dizer que o tempo de fingir que está fazendo é o tempo exato de fazer, de verdade. O tempo de fingir é o tempo de fazer. Então, o tempo em que o ator está ali fazendo um personagem, segundo o que ele está lendo no texto, é necessário que ele também guarde aquele personagem dentro dele e comece a ver quais as relações que esse personagem tem por ele mesmo, né? Qual é a vida que ele tem, qual é a vida que ele levou, como foi a infância dele, construir esse personagem dentro dele, para que esse personagem seja verdadeiramente ele no palco, e não uma marionete do ator. Pois também o ator se colocando como alguém que está à frente do personagem, ele também está fazendo do personagem uma marionete. Então o certo é que ele introjete esse personagem e ele ganha essa força do personagem. Ele realmente tem uma percepção sábia, inteligente, sensível, sensorial do personagem, para que ele o represente. Nós vamos encontrar coisas maravilhosas em alguns escritores russos, como Tolstói e Dostoiévski, né, que a gente vai encontrar personagens muito assim, muito interiorizados, né, e nós vamos encontrar também alguns personagens assim, soltos também, na dramaturgia do Nelson Rodrigues aqui no Brasil. Então, assim, nem toda a construção do personagem está no texto. É necessário que o ator ele tenha o compromisso de também estar comprometido com o personagem, ok? E esse é o nosso TESPS de hoje. Um beijo! Tchau!